Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no motor invisível do nosso mundo, as fontes de energia não renováveis. Sabe, elas estão em praticamente tudo. Movem nossos carros, acendem as luzes das cidades e até fazem parte das coisas que a gente usa todo dia. Vamos entender o poder que elas têm e por que são tão cruciais. Para começar, uma pergunta que parece meio maluca, pensa comigo. O que a sua série favorita, aquela que se maratona no streaming, e uma simples escova de dentes poderiam ter em comum? Parece que nada, né? Mas a resposta conecta tudo. Pois é, energia. É ela que liga esses dois pontos e quase tudo mais nas nossas vidas. A eletricidade que alimenta a sua tela vem de algum lugar e o plástico da escova também. Tudo, no fim das contas, é sobre energia. E essa importância vai muito, mas muito além do nosso dia a dia. A energia é, na verdade, a base que sustenta a sociedade como um todo, desde uma fábrica gigante até a luzinha do poste na rua. E o mais impressionante é que ela está literalmente em todo lugar. Nos transportes que levam a gente para lá e para cá, nas indústrias que fabricam desde um celular até um avião, nas lojas que ficam abertas à noite. E claro, dentro de casa, em cada aparelho ligado na tomada. É uma teia invisível que conecta tudo. Tá. Mas de onde vem essa energia toda? Basicamente, a gente pode dividir as fontes em duas grandes categorias. E entender essa diferença é a chave para sacar o cenário energético do mundo hoje. Primeiro, vamos falar das fontes não renováveis. Pensa nelas como uma espécie de poupança que o planeta Terra fez, só que levou milhões e milhões de anos para juntar. E o ponto principal é esse: o estoque tem fim. Uma vez que a gente usa, já era, não volta mais. Do outro lado da moeda, temos as fontes renováveis. Com elas, a história é outra. A natureza consegue repor esses recursos numa velocidade que a gente consegue acompanhar. O sol nasce todo dia, o vento não para de soprar. Elas se renovam no nosso ritmo ou até mais rápido. E aqui a gente vê a diferença de um jeito bem claro. No final das contas, o que manda é o tempo. As renováveis operam na nossa escala, na escala humana. As não renováveis na escala de tempo do planeta, uma escala geológica. De um lado, sol, vento, água. Do outro, o petróleo e o carvão. Agora, vamos focar nos pesos pesados do time dos não renováveis, os combustíveis fósseis. São eles os verdadeiros gigantes que vêm abastecendo o mundo há mais de um século. E olha, este gráfico não deixa a dúvida do domínio deles. Se a gente pegar os dados de 2020, por exemplo, a maior parte de toda a energia consumida no planeta veio de só 3 fontes: petróleo, carvão mineral e gás natural. Eles são a base da nossa matriz energética global. E essa dependência toda molda a economia e até a política mundial, né? Vira motivo de alianças e, muitas vezes, de conflitos. E nesse trio de titãs, o petróleo ainda é o rei. É a fonte de energia número 1, a mais usada no mundo todo. Ele literalmente move o planeta, abastecendo a maior parte dos carros, caminhões, navios e aviões. Mas aí surge uma pergunta bem interessante. Será que todo esse petróleo que a gente tira da Terra serve só para ser queimado como combustível? A resposta é um grande e surpreendente não. E aqui está o pulo do gato. O petróleo não é só combustível, ele é matéria-prima para uma infinidade de coisas. Lembra da escova de dentes do começo? Então, ela é feita de plástico, que vem do petróleo. Mas não para por aí. Tecidos de roupa, remédios, o asfalto das ruas e até fertilizantes que ajudam a produzir a nossa comida. Saindo um pouco dos fósseis, tem outra fonte não renovável, super importante e, digamos, bem complexa. É a energia nuclear. Ela é um caso bem particular, cheia de contradições. A energia nuclear vem da fissão, que é a quebra de átomos de urânio. Imagina que, ao quebrar uma coisa minúscula, se libera uma quantidade de calor absurda. Esse calor ferve água, o vapor gira umas turbinas e pronto, temos eletricidade. O detalhe-chave: o urânio, que é o combustível disso tudo, também é um recurso que um dia acaba. E é aqui que mora o grande paradoxo nuclear. Por um lado, ela é chamada de energia limpa, porque o processo de gerar eletricidade não solta gases de efeito estufa na atmosfera. Mas, por outro lado, ela depende totalmente de um mineral, o urânio, que é finito. Limpa, mas não renovável. Bom, e como era de se esperar, toda essa dependência de fontes que acabam tem um preço. E agora a gente vai dar uma olhada na conta, que quem paga é o meio ambiente e a nossa própria saúde. A verdade é bem direta. Quando a gente queima petróleo, carvão ou gás para ter energia, a gente joga um monte de poluentes no ar. Simples assim. Essa é a principal razão pela qual o ar das grandes cidades é tão poluído.
E as consequências disso são bem sérias. Essa poluição toda aumenta o efeito estufa, o que leva ao aquecimento global. Ela também causa chuva ácida, que prejudica florestas e até corrói monumentos. E, de um jeito bem pessoal, afeta a nossa saúde, com mais casos de asma, rinite e outros problemas respiratórios. E o estrago não para no ar, não. Acidentes com derramamento de petróleo podem ser catastróficos para a vida marinha, contaminando tudo. E a própria mineração, seja para tirar carvão ou urânio da terra, causa um desmatamento brutal, muda paisagens inteiras e ainda pode poluir o solo e os rios. No caso específico do urânio, o perigo é invisível, mas muito poderoso. A radiação que ele emite é super prejudicial para qualquer ser vivo, podendo causar doenças seríssimas. É por isso que o lixo nuclear é um dos maiores e mais complicados desafios tecnológicos que existem. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Se a gente sabe que os custos são tão altos, por que continuamos tão dependentes dessas fontes? A resposta, em grande parte, é a infraestrutura. A gente, como civilização, construiu o mundo inteiro em cima delas. Já existem usinas, gasodutos, portos, tudo pronto e funcionando. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. A gente conhece os problemas, a ciência aponta os riscos, então se o diagnóstico está claro, por que é tão difícil virar essa chave? Mudar nossa matriz energética é muito mais do que só instalar umas placas solares. É um dos maiores desafios da nossa geração, porque significa redesenhar a economia global e alinhar interesses de países do mundo todo. É uma transformação gigante.